Questão 96, Enem 2021. Vamos lá. Carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, os órgãos governamentais e a indústria se preocupam com o tempo de recarga das baterias, que é muito mais lento quando comparado ao tempo gasto para encher o tanque do combustível. Portanto, os usuários de transportes individuais precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança e planejar com antecedência seus percursos, pensando em pausas necessárias para recargas. Após realizar um percurso de 110 quilômetros, um motorista pretende recarregar as baterias de seu carro elétrico que tem um desempenho médio de 5 quilômetros por kWh, usando um carregador ideal que opera em uma tensão de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 amperes. Quantas horas, olha o enunciado, quantas horas são necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso? Pessoal, uma observação aqui, tá? Primeiro, no texto base, ele está dizendo que as pessoas precisam se conscientizar dos ganhos ambientais dessa mudança. Tem que tomar um cuidado aqui já, que é o seguinte: a eletricidade dos carros elétricos ela precisa ser gerada em algum lugar. Se você vai gerar a eletricidade que está sendo demandada pelos carros elétricos por um meio que seja ambientalmente consciente, tá? Por fontes renováveis, ótimo. Então, de fato, você está deixando de emitir gases de efeito estufa. Agora, se você vai começar a acender e começar a botar para funcionar termoelétricas, em especial, que queimam muito combustível fóssil, vai ficar elas por elas, né? Então vai dar na mesma. Você vai produzir uma energia com base em combustíveis fósseis, só o pessoal só não vai estar vendo isso queimar no fim da linha, né? Você vai esconder o problema, mas a gente precisa ter esse cuidado. Então o texto ele aborda a questão assim de uma maneira um pouco simplista, não é tão simples assim a questão. Mas vamos lá para o que é a questão mesmo, né? A primeira parte, você percebe aqui do texto, é absolutamente inútil, é uma parte inútil para resolução, né? Ela é uma parte de contextualização, tá te mostrando do que vai falar, tá? E aí, a gente tem aqui as informações, né? Eu vou destacar aqui as informações, mas em exercícios desse tipo eu gosto de fazer uma listinha e deixar as informações já corretinhas lá do jeito que a gente vai usar, tá? Então, olha só. Após realizar um percurso de... Então, ó, eu tenho um percurso de 110 quilômetros. Um motorista pretende recarregar as baterias do seu carro elétrico, que tem um desempenho... Olha, o desempenho médio aqui é de 5 quilômetros por kWh, usando um carregador ideal que opera uma tensão de 220 volts, então a tensão é de 220 volts, e é percorrido por uma corrente de 20 amperes, tá? Gente, a pergunta é a chave da questão. Então você vai montar a sua questão com uma estratégia que vai te fazer chegar na resposta daquilo que está sendo perguntado, tá bom? Cuidado para não ficar respondendo coisa que não está sendo perguntada. Então, tem que saber a pergunta. Ó, quantas horas são necessárias para recarregar a energia, né, utilizada nesse percurso? Veja, se ele está perguntando quantas horas, a gente precisa usar alguma equação que me apresente tempo. Para quê? Para eu poder encontrar o tempo, certo? Então, tempo vale tanto, e aí eu vou ter aqui quantas horas são necessárias. Se for necessário, a gente troca a unidade de medida, converte a unidade de medida, mas a questão é que eu tenho que encontrar o tempo, certo? Ok. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou, como eu disse, fazer uma listinha aqui com as informações. Então eu tenho percurso de 110 quilômetros, eu tenho o desempenho, que é de 5, eu não vou colocar o vírgula zero, tá? É 5 quilômetros por quilowatt-hora. Usando o carregador ideal, tensão, então eu vou colocar aqui o U, que é de 220 volts, e a corrente elétrica I, que é de 20 amperes. Muito bem. Primeira coisa que eu vou querer saber é quanta energia no total vai ser necessária para a gente recarregar a bateria, a energia gasta nesse percurso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou
pegar aqui, ó, para calcular essa energia, deixa eu fazer uma outra corzinha. Para calcular essa energia, eu vou pegar esses 110 quilômetros e vou dividir pelo desempenho. Então, percurso pelo desempenho. Para que eu estou fazendo isso? Olha só. Aqui, a informação do percurso está sendo dada em quilômetros, tá? E a informação do desempenho está sendo dada em quilômetros por quilowatt-hora. Se você lembra bem, quilowatt-hora é uma unidade de energia, tá? Especificamente energia elétrica. Então, se a gente quiser saber quanta energia elétrica no total foi gasta, eu preciso chegar no valor de quilowatt-hora. Como eu tenho o valor, quanto ele anda, né? Qual é o percurso que ele consegue percorrer para cada quilowatt-hora e tem o percurso total, então essa divisão vai me dar a quantidade total de quilowatt-hora. Como é que eu faço isso, né? Então, ó, 110 dividido por 5 vai me dar 22. E o quilômetro eu corto com quilômetro, vai me sobrar o quilowatt-hora. Muito bem, então eu tenho aqui, ó, que a quantidade total de energia utilizada para carregar a bateria para percorrer esse tanto aí de 110 quilômetros é 22 kWh. Bom, muito bem. Eu tenho aí então o consumo da bateria por um determinado tempo, né? Consumo de energia por um determinado tempo. Bom, consumo de energia por tempo, isso é definição de potência. Então eu tenho a potência aqui, esse ficou meio escuro, né? Então eu tenho aqui a potência, que vai ser dada por energia, ou variação de energia, dividida por tempo. Olha só que interessante, já apareceu o tempo aqui, né? Então, eu tenho a energia total? Tenho, tá? E o tempo? Bom, o tempo eu quero encontrar. Mas a potência em um circuito elétrico pode ser calculada de outra forma. Que forma é essa? Potência também vai ser dada por tensão vezes corrente. U vezes I, tá? O PUI. Bom, então eu posso pegar essa informação aqui e substituir nessa equação aqui. Bom, como é que vai ficar então? Eu vou ficar com U vezes I é igual a energia consumida dividido pelo tempo. Bom, eu vou isolar o tempo, tá? Porque essa aqui é a minha informação de interesse. Então, o tempo vai ser a energia dividido por U vezes I. Deixa eu subir isso aqui mais um pouquinho. Bom, U vezes I. Então, olha, a energia é 22 vezes 10 à terceira. Por que eu fiz 10 à terceira, né? Por conta do quilo. Eu tirei esse quilo daqui, ficou só o watt-hora. Ok. E por que eu deixei só watt-hora? Porque quando eu calcular a potência com volt vezes ampere, que são as unidades aqui do U e do I, o resultado disso vai ser em watt. Então eu posso colocar aqui embaixo, olha só, a voltagem, né? Qual que é a tensão? 220 volts, tá? E a corrente, 20 ampere. 20 ampere, muito bem. Esse zero aqui eu vou cortar com zero desse 10 à terceira. 10 à terceira vai ficar 10 ao quadrado. Esse 22 simplifica com esse 22. 10 ao quadrado é 100. Então eu vou ficar com 100 dividido por 20. Simplifico aqui também. Isso me dá 5. 5 o quê? Horas. Porque lembra? Eu coloquei o 10 à terceira aqui para tirar o quilo. O que sobrou? Watt-hora. Mas a unidade de baixo já é watt. Então fica watt dividido por watt. O que sobra então? Sobra horas. Então eu tenho que, para carregar esse carro aí para o percurso de 110 quilômetros, eu vou precisar de 5 horas.